O foco está em Lucas 15. Se você quiser, você pode deixar sua Bíblia aberta em Lucas 15. Mas eu vou começar citando outros textos, como, por exemplo, Deuteronômio 12, no versículo 12. Deuteronômio 12, no versículo 12. Abaixa um pouco o fundo, só por gentileza. Diz assim, ó. Eu quero que você preste atenção nessa ordenança. Alegrar-vos-eis diante do Senhor vosso Deus, vós, vossos filhos, vossas filhas, vossos servos, vossas servas, o levita que habita em vossas cidades, por não terem recebido terras nem propriedades. Veja que esse versículo, ele começa com um mandamento. Você consegue identificar que mandamento tem aqui nesse versículo? É um mandamento. Alegrar-vos. Alegrar-vos-eis. Veja que, dentro da perspectiva bíblica, alegrar-se é um mandamento. Por que razão será que o alegrar-se, por que existe a necessidade de ter um mandamento para isso? Isso nos destaca pelo menos duas coisas. A primeira é que a alegria não é algo inerente a esta vida. Preste atenção nisso. A alegria não é algo normal desta vida. Se fosse algo normal, não haveria necessidade de ter um mandamento para isso. Se há um mandamento para isso, significa que não é natural, não é automático alegrar-se. Tudo aquilo que Deus coloca como mandamento requer de nós alguma ação para a execução daquilo. Por isso é um mandamento. Deus dá mandamentos, onde neles o homem executa alguma coisa. Aquilo que eu faço automaticamente precisa ser um mandamento? Não. Por exemplo, não existe um mandamento para você andar, porque andar é natural, normal. Não existe um mandamento para você acordar, só para acordar cedo. Por quê? É natural. Aquilo que não é natural ao ser humano, Deus coloca como um mandamento. Por isso que o mandamento, irmão, ou a obediência aos mandamentos de Deus, é o controle do homem sobre o homem. Presta atenção. Você está aí ou não? O cumprimento de um mandamento é o controle do homem sobre o homem. Como assim? Eu estou no controle da minha natureza, por isso eu cumpro. Quem é aquele que é verdadeiramente livre? Aquele que consegue direcionar para onde ele deseja as suas ações. Aquele que não consegue, ele é escravo. Ele é escravo de si mesmo. Por isso que Yeshua diz, todo o que comete pecado é escravo. Se você diz assim, não, quem comete pecado é... Há quem pense assim, né? Não, o ser livre é fazer o que quer. Mas mostra-me que você é livre conseguindo não fazer o que você quer. Aí você prova que você é livre. Você entendeu ou não? Se você consegue não fazer o que você quer, quer dizer que você é livre. Ou seja, você não está no controle, a sua própria natureza não está no controle de você mesmo. Você consegue ter controle sobre ela. Por isso mesmo, querendo, por exemplo, vingar-se, você não se vinga. Se quando você quer se vingar e você não se vinga, quer dizer que você é livre. Livre do quê? Livre das suas tendências naturais. Por isso que quem cumpre mandamento é livre. É o contrário. Tem gente que diz assim, não, quem cumpre mandamento é escravo. Não, quem cumpre o mandamento é livre. É igual, por exemplo, uma pessoa que é livre do vício do álcool. Se ela é livre do vício do álcool, para ela é natural cumprir o mandamento da lei seca. Por exemplo, a lei seca. A pessoa que não tem controle sobre si mesma e ela tem problema com álcool, ela não consegue, por exemplo, atender a lei seca, porque ela tem um vício. Mas aquele que controla a si mesmo consegue andar de acordo com a lei seca. Um exemplo, porque ele tem um controle. Hoje eu não vou beber e o cara não bebe. Agora, a pessoa que não tem controle, que não consegue cumprir um certo mandamento, é porque, na verdade, ele não é livre. Quem está entendendo? Está dando para entender isso? Suéder, põe essa câmera aqui mais para cá, vamos ficar na frente dos irmãos aqui. Ele é livre. Então, o que é um mandamento? Um mandamento é tudo aquilo que vai na contramão de uma inclinação natural do ser humano.
Então, quando o Eterno ordena, alegrar-vos-ei, é porque não é natural do ser humano, ou não é natural a esta vida se alegrar. Razão pela qual Deus coloca isso como um mandamento. Então, essa é a primeira coisa que nos revela o fato de alegrar-se ser um mandamento, que não é natural deste mundo alegrar-se. É necessário fazermos algo para que isso se torne uma realidade em nossas vidas. E a segunda observação que nós temos sobre esse mandamento é o quanto a alegria é importante para Deus. Deus se alegra, Deus se importa tanto em te ver alegre que Ele coloca isso como um mandamento para você. E se nós lermos esse contexto de Deuteronômio capítulo 12, era o contexto de uma das festas. Olha que incrível, irmão. Você sabia que existem mandamentos na Bíblia que é para o povo fazer festa? Existem mandamentos que são as festas. Levítico 23, está lá o título, as festas, as solenidades do Senhor. O Eterno instituiu algumas datas que seriam datas festivas. E esse mandamento está inserido em uma dessas festas, onde nessa festa, qual era o propósito de Deus? Alegrar o povo. Alegrar-vos-eis. E nós vamos perceber o quanto nós descumprimos esse mandamento, irmãos. A cultura do reino é celebrar. É celebrar para se alegrar. Você está aí ou não? Essa é a cultura do reino. A gente vai trazer essa ministração por conta de um detalhe que foi trazido pelo bispo pela manhã. E eu quero que você leia comigo lá em Lucas capítulo 15. Eu ia ler depois, mas eu quero já ler agora para você entender o contexto aqui. Olha só, Lucas capítulo 15. Está aqui inserido no contexto do filho pródigo. Lucas 15. Eu não vou ler toda a parábola do filho pródigo, eu vou ler só parte dela. Quero ler a partir aqui do versículo 17. Do 17, ó. Falando sobre aquele filho que se afastou da casa do pai, vai ser dito assim: foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai, e ao chegar lhe confessarei: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um de seus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu. E pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e beijou. Então o filho lhe declarou: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Entretanto o pai ordenou, presta atenção, quando o versículo 22 diz entretanto, vamos dizer isso juntos, diga entretanto, o pai ordenou. Então olha que interessante. Entretanto o pai ordenou, ou seja, o filho tinha uma mentalidade. Nós vamos ver no versículo 22, tendo uma virada. A expectativa do filho era ser tratado como um dos trabalhadores. Mas a cultura e a mentalidade do pai era outra. Enquanto o filho estava na expectativa de sofrer algum tipo de castigo, o pai estava na expectativa de celebrar. Por isso que nós vamos perceber que a cultura do reino é celebrar. É isso que Yeshua está trazendo a nós aqui. Olha que incrível, 22. Entretanto o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o com distinção, ponde-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Ou seja, todas as características de um filho, de alguém de muita autoridade, de muito renome, foi passada para aquele homem, para aquele filho. Veja, o filho estava esperando sofrer,
estava esperando retaliação, estava esperando condenação, e o pai estava esperando o filho para a celebração. Ou seja, o Eterno quer ajustar com isso as suas expectativas, para que você não fique nessa perspectiva negativa como aquele filho estava, mas que você aumente as suas expectativas para aquilo que o pai está querendo fazer. E o que o pai está querendo fazer nos é revelado aqui. Enquanto o filho estava esperando ser tratado como um trabalhador, o pai de pronto disse: traga a melhor roupa, traga o anel de autoridade e coloque as sandálias nele de filho. Ou seja, você tem que começar a esperar sobre você aquilo que o pai está querendo fazer sobre você. Amém? Alinhar suas expectativas ao que o pai quer. Olha que interessante, o pai quer o melhor, o pai quer celebrar, o pai quer se alegrar. E ele vai fazer isso no versículo 23. Também trazei um novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande, o que, irmãos? Festa. E regozijemo-nos. Ou seja, o pai vai fazer questão de alegrar-se, de celebrar, de regozijar-se. A cultura do céu é uma cultura de celebração, de alegria, de regozijo. Essa é a cultura do reino. Agora a gente vai ver nessa parábola sendo inserido um outro indivíduo que está na contramão disso. E nas três figuras que aparecem, o filho mais novo, o pai e o filho mais velho, destaca tipos de pessoas que existem dentro da igreja. É uma parábola, então a gente pode brincar aqui com o que cada coisa simboliza. Olha só, versículo 24. Porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado, e começaram a celebrar o seu regresso. É como se fosse assim: o filho queria ficar curtindo a tristeza, o filho queria ficar curtindo a melancolia. Eu pequei, não sou digno de ser chamado filho, trata-me como um trabalhador. Estava quase se flagelando, e o pai dizendo: não, meu filho, você vai se alegrar, você vai se regozijar, eu não vou deixar você ficar triste. Ou seja, sabe aquele filho, aquela pessoa que insiste em ficar na tristeza, que insiste em ficar na melancolia, e o pai insiste em alegrá-la, e o pai insiste em celebrar com ela. Quem somos nós? Veja, há quem insista, irmão. Você quer paz, e a pessoa diz: não, mas nós vamos tretar, eu quero é guerra. Você quer celebrar, e a pessoa diz: não, nós vamos é discutir. Há quem goste, há quem se acostume, há quem curta a melancolia, a tristeza, a negatividade, que fique curtindo isso. Imagine o filho dizendo: não, pai, eu pequei. E o pai dizendo: vamos celebrar. E o filho: não, pai, me trata como um trabalhador. Há quem insista se entristecer quando o pai está insistindo em celebrar. E você vai sair daqui hoje, irmão, com o seu coração celebrando, e não mais curtindo essa tristeza, essa vida para baixo, melancólica. Se alegre. Nós vamos ver por quê, presta atenção. E aí, incrível, né? Olha o versículo 25. Entre mentes, o filho mais velho estava no campo, quando foi se aproximando da casa do pai, e ouviu o quê? Som da música e do quê? Irmão, presta atenção, nós vamos mais adiante, eu já vou antecipar um pouco você aqui. Jesus, nessa parábola, ele está falando da dinâmica do céu. Essa parábola não está falando de uma história real, ela é uma história simbólica que revela a dinâmica do céu. E Jesus está descrevendo o que acontece aonde? No céu. Sabe por quê? Essa parábola de Yeshua é uma resposta ao que os religiosos disseram a ele no início do capítulo. Isso vai mudar tudo. Você está aí ou não? Presta atenção, olha o começo do capítulo 15, porque agora vai entrar o filho mais velho. Olha o começo do capítulo 15. Essa parábola é resposta a isso aqui, ó. E aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir Jesus. Veja, pessoas de má fama, coletores de impostos,
todos os pecadores. Só, né? Só gente que não prestava, irmão. E estavam se aproximando de Yeshua. Esses são os filhos mais novos. Esses são os filhos pródigos. Você está entendendo ou não? É aqueles que estão o quê? Não. Retornando, se aproximando de Jesus. Essas pessoas estavam fazendo o que aqui, gente? Se aproximando de Jesus. Então, aquele filho mais novo é quem aqui? É essas pessoas que estão o quê? Se aproximando, se achegando. Aí entra o mais velho, ó, o filho mais velho, versículo 2. Entretanto, os fariseus e os mestres da lei o censuravam. Como, gente? Murmurando. Aqui agora é o filho mais velho, que vai depois reclamar com o pai. Este saúda e se mistura a pessoas desqualificadas e ainda partilha do pão com elas. Veja, é em resposta a isso que Jesus insere as parábolas. A parábola do filho pródigo é uma resposta a essa atitude dos fariseus, onde os filhos mais novos são representados por esses pecadores e o filho mais velho é representado por esses fariseus. E ele não vai só trazer a parábola do filho pródigo, são 3 parábolas que ele traz, e nas 3 é uma resposta a essa postura dos fariseus. A primeira, olha qual que é, versículo 3. Foi então que Jesus lhes propôs a seguinte parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou até que a encontre? Assim que a encontra, coloca-a por sobre os ombros, cheio do que, gente? Júbilo. E ruma para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e anuncia o quê? Alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei minha ovelha perdida. Agora veja como Jesus está revelando a cultura do céu. Eu vos afirmo que da mesma maneira haverá muito mais alegria aonde, gente? No céu. Por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. Mais uma parábola. Ou ainda, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achada, reúne suas amigas e vizinhas e proclama, de novo, alegrai-vos comigo, porque agora achei minha dracma perdida. Eu vos asseguro que de igual modo há grande júbilo aonde? Na presença dos anjos de Deus, por um pecador que se... Perceba que essas histórias que Jesus está construindo aqui, não é para falar de uma cultura terrena, mas é para falar de uma cultura que existe aonde? Nos céus. Você pode construir na sua imagem, ou na sua imaginação, um cenário celestial, e você pode pensar ou imaginar um monte de anjo assim em silêncio, aquela vozinha assim, oh. Aí como é que Jesus descreve o céu? Uma festa, uma alegria. E aí ele vai, depois na parábola do filho do pródigo, falar que o filho mais velho chegou perto da casa do pai, e ele ouviu o quê? Música e quê? Dança. Sabe aquela pessoa rígida, fria, triste, que insiste na sua tristeza? Essa pessoa está terrena. Esse é um homem terreno, porque os céus, irmãos, é um ambiente de festa, de alegria, de celebração, a música, a dança. Se você disser assim para um crente mais antigo, né, assim, ó, lá no céu nós vamos dançar com música. Você está maluco, irmão? Você está aí perturbado? O crente mesmo nem escuta música, nem não pode dançar. E Jesus está falando da cultura do céu como um ambiente que tem música e dança. Irmão, é uma cultura de alegria. E quando Yeshua nos revela essa cultura,
Ele está trazendo a cultura do céu para a terra, nos ensinando que nós devemos aderir à cultura da celebração, porque enquanto muitos filhos estão querendo curtir a tristeza, o Pai está dizendo: celebremos, alegremos-nos, diga a glória a Deus, alegremos-nos. Sim. Para compartilhar dessa alegria. É isso mesmo, é isso mesmo. Irmãos, nós temos que ser o povo que contagia os pecadores com a alegria da salvação. Diga amém, meus irmãos. Sabe quem deve ser o povo mais alegre da terra? Os crentes, meu irmão. E eu vou mostrar por quê. Vamos lá. Então vamos ler de novo o 25. Vamos voltar agora para o 25. Eu precisava contextualizar você da resposta, né? Que essa parábola é uma resposta àquele contexto dos fariseus. Aí olha o 25. Entre mentes o filho mais velho, agora representando aqueles fariseus que não estavam se alegrando, o filho mais velho estava no campo. Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. Tem que dançar mesmo. E das danças. Então chamou um dos servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este afirmou: seu irmão regressou, e seu pai o mandou matar o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se do que, gente? De ira e negou-se, negou-se a entrar. Então perceba que esse filho mais velho é justamente aquela pessoa que insiste em curtir a ira, em curtir a tristeza, em curtir a melancolia e se recusa a entrar nesse ambiente de celebração. Ele faz isso por escolha, ele quer, porque o bicho é ruim. Ele quer ficar na ira, ele quer ficar na confusão, né? E eu não sei você, mas já percebeu? Às vezes você quer resolver a situação e ficar em paz, mas a pessoa quer treta. Vamos discutir sim, vamos brigar sim, vamos tretar sim. Porque tem até um fenômeno, eu não gosto de ser psicológico, nem coach, nem nada do tipo, mas não tem como, irmão. Espírito, alma e corpo andam juntos. Então, às vezes, a gente está pregando aqui, a gente acaba tratando mesmo de questões psicológicas. Eu ouvi de um neuro dizendo que o nosso sistema neural, ele cria um padrão. Então, quando a pessoa está acostumada a uma vida muito irasciva, de muita ira, de muita revolta, de muita tristeza, quando a resposta que ela dá às situações da vida são respostas de ira, de tristeza, de revolta, isso cria um padrão neural em que a reação dela vai passar sempre a ser essa diante das situações da vida. E mudar isso é muito difícil. Então, por isso que você vê os céus celebrando, e enquanto o céu celebrando, o filho mais velho negando-se a participar disso. Eu não quero negar a alegria não, irmão. Eu quero entrar no ambiente da celebração, no ambiente da festa, no ambiente do reino. Quem deseja? Vamos entrar, meu irmão. Eu já disse isso aqui, já disse isso em outros lugares e falo. Se a pessoa se aproxima de mim, querendo treta, querendo confusão, ela vai ficar falando sozinha. Porque eu estou entrando no ambiente da celebração, meu irmão. O céu está em outro ambiente, amém? Vamos lá. E aí é dito no 28, vamos ler de novo, o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Mas o filho mais velho encheu-se, porém, desculpa, eu estava lendo de novo, 29, porém ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como o que, gente? Um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem sua.
né? Então, esse representa os fariseus lá, os doutores da lei, que realmente tinham uma preocupação minuciosa ali com os mandamentos, com as regras, com as ordenanças, e não transgredia. Eles tinham uma busca muito rígida com o cumprimento da palavra de Deus. Só que esse relacionamento que eles tinham com Deus não era um relacionamento de filho, mas de escravo. E o que muda de um relacionamento de escravo para um relacionamento de filho? Que o escravo, ele faz para merecer, ele faz para receber. O filho, ele faz porque ele ama o pai, ele faz porque ele quer alegrar o pai, e não porque ele quer, por aquilo, receber algo em troca. Não, por isso que é uma relação escrava, de trabalho, ou seja, você faz e eu te retribuo. O filho, ele não faz e não serve a Deus por ter algo em troca de Deus, é diferente. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito para que pudesse festejar com meus amigos. No entanto, chegando em casa, esse seu filho, que pôs fora os seus bens com prostitutas, tu ordenaste matar o novilho gordo para ele. Então lhe arrozoou o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que possuo é igualmente seu. Porém, nós tínhamos que celebrar muito. Então, nós, veja, é um dever, né? Muito à volta deste teu irmão e regozijarmos-nos, porque ele estava morto e reviveu. Estava sem esperança e foi salvo. Então, você percebe que o filho mais velho recusou-se a participar daquela alegria do seu irmão, e o pai traz uma resposta muito bonita, né? Assim, olha, você nunca festejou porque você nunca quis. Tudo que é meu é seu, você sempre esteve aqui comigo. Ou seja, tem que haver um posicionamento da nossa parte para começarmos, de fato, participar dessa celebração. E eu quero apontar para você algumas razões do porquê nós devemos ser o povo que mais celebra, o povo que mais se alegra. Eu só vou passar por alguns versículos aqui na tela mesmo, você pode ir anotando se você quiser. Mas, por exemplo, Filipenses capítulo 4, versículo 4, existe uma razão muito específica para a celebração. Filipenses 4, versículo 4 diz: alegrai-vos sempre. E aí alguém pode dizer assim: como que alguém pode estar sempre alegre? Paulo aponta: alegrai-vos sempre em quem, gente? No Senhor. Veja que a alegrar-se sempre não depende de uma coisa, depende de alguém. E se alguém é o Senhor, alegrai-vos no Senhor. E novamente vos afirmo, alegrai-vos. Existe uma história de uma sinagoga que estava muito miserável no período da perseguição contra o povo de Israel, no período ali do Holocausto, e o povo de Israel sofrendo muito, a sinagoga sofrendo muito. E aí conta-se a história de um rabino que estava em uma sinagoga que estava caindo aos pedaços, todo mundo ali morrendo já de fome, miséria, perseguição, todos os discípulos ali daquele rabino chorando, tristes, e o rabino dançando e cantando. E aí chegaram para ele e disseram: por que você está aí alegre, feliz? Seus discípulos estão aí chorando. Aí ele respondeu: eles estão chorando porque eles estão esperando alguma coisa de mim. Eu estou me alegrando porque eu estou esperando no Senhor. Ou seja, pôr a expectativa no homem é escolher frustrar-se, é escolher entristecer-se. Por isso que as nossas expectativas com respeito às pessoas têm que estar sempre lá embaixo, amém, meu irmão? Tem que estar sempre lá embaixo, porque eu prefiro ser surpreendido do que ser frustrado, não é verdade? Se a sua expectativa está lá em cima, você pode ser frustrado. Se a sua expectativa está lá embaixo e alguém faz alguma coisa, você é surpreendido. É melhor ser surpreendido do que ser frustrado. Agora, no Senhor, você jamais será frustrado, porque é uma palavra de Deus que diz: os que esperam no Senhor não serão envergonhados. Não serão, meu irmão. Poderiam olhar para Abraão dizendo: ah, coitado
coitado dele está esperando ser pai. Olha lá, coitado, 90 anos. Poderiam olhar para Sara e dizer, coitada, está falando que vai ser mãe, está delirando. E aí sabe o que Sara, sabe qual o nome que Sara dá para Isaac quando ele nasce? Já falei, né? Qual o nome que Sara dá para o filho dela, né? Qual é o nome? Isaac. Sabe o que Isaac significa? Itzak, significa riso. Aí ela fala assim, porque quem ouvir vai rir comigo, vai se alegrar comigo, ou seja, todo mundo poderia vê-la como coitada, como triste, mas ela diz, não, eu vou sorrir ainda, eu vou me alegrar ainda. E quando ela falava Isaac, ela já falava com um sorriso, ela já falava rindo, ela já falava se alegrando, e ela dá o nome, é dado esse nome com essa justificativa, porque quem ouvir e ver se alegrará, vai rir comigo. Irmão, podem estar olhando para você com pena, com, desprezo. Não se importe, porque se a sua esperança está no Senhor, os que esperam no Senhor não serão envergonhados. Por isso a palavra de Paulo é, alegrai-vos sempre no Senhor. E ele diz novamente, repito, alegrai-vos. Ou seja, por que ele repete? Vou dar uma aqui de novo, né? Eu não gosto, mas vou dar uma aqui de psicólogo. Para mudar o padrão neural. Você está tão acostumado com entristecer-se, tão acostumado com frustrar-se, que você tem que ficar repetindo toda hora, alegrai-vos, 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 alegrai-vos. Novamente, repito, alegrai-vos, diga amém. Então, o primeiro motivo é esse, irmão, você tem um Senhor. Você tem em quem esperar, meu irmão. Você tem com quem contar. Você tem em quem se apegar. Você tem em quem lançar todas as suas fichas, sem medo de dar errado, sem medo de ser frustrado. Por isso, alegrai-vos sempre no Senhor. A primeira razão de se alegrar é que nós temos um Senhor, nós temos um Deus, nós temos alguém que é por nós e não contra nós. Diga a glória a Deus, meu irmão. Alegrai-vos sempre no Senhor. Nós vamos observar, por exemplo, isso na prática, em Atos 16, versículo 25, em que, num ambiente de talvez muita tristeza, em que talvez nós escolheríamos aquela situação para aproveitar, para lamentar, né? A gente gosta, gente, eu sei. A gente quer aproveitar os fracassos para lançar nossos lamentos, nossas frustrações, nossas angústias, e aí a gente derrama tudo, porque a gente quer mesmo ficar tendo um motivo para reclamar, e se não tiver a gente arruma, né? Já percebeu que você não consegue ficar bem quando está tudo em paz? Parece que tem alguma coisa errada. Irmão, celebre. Veja, um ambiente em que talvez alguns de nós aproveitaria para poder reclamar. Está vendo? Eu reclamo mesmo por causa disso. Olha o que esses homens decidiram fazer. Num ambiente de... Os irmãos sabem, né? Que eles foram... Paulo e Silas aqui nessa situação, eles foram espancados. Bateram neles. E prenderam eles. E naquele ambiente, olha só... Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando. Aí você vai dizer, claro, qualquer um vai orar numa situação dessa. Não, mas olha o detalhe. E entoando o que, gente? Hinos de louvor a Deus. Agora, eu quero que coloque na tela na versão corrigida, tá? Corrigida e fiel. Tiago 5,13. Olha só. Eles não só estavam orando, eles estavam o que, gente? Cantando hinos de louvor a Deus. Tiago 5, versículo 13, na corrigida e fiel. Vamos esperar um pouquinho. Olha o que Tiago fala. Tem como pôr na corrigida? Tem aí no Lyrics. Está alguém entre vós aflito? Faça o quê? Então, o que eles estavam fazendo? Orando. Tinha uma aflição ali. Nós não vamos negar as aflições. Nós não vamos fingir de conta que não tem problema. Mas olha, está alguém o quê?
contente, cante o quê? Eles estavam orando e cantando louvores. Eles estavam aflitos, mas ao mesmo tempo o quê? Contentes. Meu irmão, cultivar a alegria através do louvor mudou aquele ambiente. Presta atenção nisso, irmão. Se você estiver esperando um ambiente mudar para você começar a se alegrar, você vai sempre se frustrar. Mas se você começar a cantar hinos de louvor a Deus, você vai começar a se alegrar e essa alegria vai começar a mudar o ambiente. Você entendeu que a dinâmica é invertida? Não, vou esperar o ambiente mudar e aí eu começo a cantar e aí a coisa muda. Não. Você começa a cantar louvores, dentro de você começa a brotar uma alegria e essa alegria que começou em você começa a mudar o ambiente. É de dentro para fora e não de fora para dentro. Você está aí ou não, gente? Veja que é diferente. Cante louvores. Quem já experimentou isso? Você começar a cantar louvores e uma alegria começar a tomar o seu coração e de repente a situação mudou. Levanta a mão, gente, só para a gente ver. Olha quanta gente. É real isso aqui, irmão. Você já viu o ditado? Quem canta, os males espantam. Irmão, é o contrário. Quem louva, os males espantam. É dito, isso é muito lindo. Eu não vou ter tempo aqui de ver com os irmãos o texto, mas quando Yeshua está no templo, os fariseus estão revoltados, né? Porque os fariseus eram esses irmãos mais velhos, sempre revoltados, sempre irado. E aí revoltado porque as crianças estavam louvando. E aí Jesus vai responder assim, né? Eles vão questionar: você não está vendo que as crianças estão te louvando? Você pode dizer assim: claro, mas por que eles vão achar estranho? Pô, está louvando a Jesus. Mas para eles, Jesus não era o Messias. Então realmente fica estranho, não fica? Imagina eu entrar aqui no salão e as crianças começarem a me louvar. Você não ia achar estranho? Porque eu não sou o Messias. Então, para uma pessoa que não conhecia Jesus como Messias, realmente era estranho ver as crianças louvando ele. Mas para nós não é, porque sabemos que ele é o eterno. Então, as crianças estavam louvando Yeshua. Aí ele vai citar, olha a resposta dele. E vocês nunca leram? Aí ele vai citar um salmo. Da boca de pequeninos suscitaste louvor. Isso é um salmo, Salmo 8. Quando você vai lá para o salmo, acho que na versão corrigida e fiel está assim: da boca de pequeninos suscitaste força. Quer ver? Põe Salmo 8:2 aí na corrigida e fiel. Deixa eu ver se é isso. Já aproveita que está na corrigida e fiel, põe aí. Salmos 8. Será que eu estou bom assim de Bíblia? Pô, estou bom, hein? Olha só, versículo 1, volta aí, ó. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois pudeste a glória sobre os céus. Aí, agora o 2. Jesus vai citar esse salmo. Só que ele vai citar assim: da boca de pequenino suscitaste louvor. Mas olha como está o salmo. Tu ordenaste o quê? Força da boca das crianças e dos que mamam. Veja, como é que num salmo que diz força, e eu fui ver realmente quando eu preguei sobre isso no hebraico está lá força. Como é que no salmo está força e Jesus muda a palavra e põe louvor? Porque, irmão, no vocabulário de Jesus, força e louvor é sinônimo. Quem louva tem força. Quem tem força é porque louva. Diga glória a Deus, meu irmão. Da boca dos pequeninos suscitaste louvor e no salmo suscitaste força. Quando você louva, uma força começa a suscitar dentro de você. E algo muito mais poderoso ainda. Ó. Por causa dos teus inimigos, para fazer calar o inimigo e o vingador. Irmão, o inimigo quer te ver triste. O inimigo quer te ver para baixo. O inimigo quer te ver angustiado, deprimido, oprimido, para baixo, triste. Mas quando você começa a louvar e uma força começa a suscitar dentro de você, isso cala o inimigo, emudece o inimigo. Quando você louva, até o inimigo se cala. Diga glória a Deus. Mas tem que ser um glória a Deus mais gostoso, porque é um louvor. Glória a Deus. Isso cala o inimigo, porque o inimigo quer nos ver tristes, quer nos ver para baixo. Olha que poderoso isso. Por isso
Essas são razões das quais devemos nos alegrar. O Senhor e a sua força. Mas sobretudo, que é o que nós vemos aqui em Lucas 15. Qual é o motivo do céu fazer festa? O que acontece aqui na terra que gera uma movimentação lá no céu e eles começam a dançar e os anjos começam a cantar e começa a ter uma festa lá em cima? O que causa a festa lá em cima? Quando um pecador se arrepende. Quando há salvação. Quando há salvação, os céus fazem festa. Sabe por quê, irmão? Os anjos conhecem e sabem o valor de uma alma. A gente não sabe medir muito bem o valor das coisas. Geralmente nós nos alegramos com aquilo que valorizamos. Então, por exemplo, numa sociedade materialista como a que vivemos, nada vale tanto quanto o dinheiro. Então, por exemplo, se uma pessoa recebesse na conta dela agora $1 milhão, talvez ela ia ficar feliz da vida. Oh, nossa, ia se alegrar. Amém, se alegre mesmo. Não é um problema. Mas talvez não se alegraria tanto com algo que tem muito mais valor, mas ela não reconhece. E por não reconhecer, ela não valoriza e não celebra. Nós celebramos aquilo que valorizamos. Os céus reconhecem o valor de uma alma. Porque os céus ficaram impactados, os anjos ficaram assim, eu imagino, abismados. Quando para ter uma alma, Deus pagou o preço do sangue do seu filho. Isso mostra o quê? O valor da salvação. Quanto vale a salvação? Vale o sangue do Filho de Deus. Aí eu te pergunto, qual o valor do sangue do Filho de Deus? Meu Deus. Por exemplo, os animais que eram usados para sacrifício custavam caro, meu irmão. Custava caro. Tinha um valor financeiro ali também. Mas Hebreus diz que um sacrifício que Jesus fez valeu por todos os sacrifícios em todas as eras. Ou seja, vale muito, 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 muito mais. Os céus reconhecem o valor de uma alma. Então, quando eles veem uma alma sendo salva, quando um anjo vê um novo nome sendo escrito no livro da vida, eu imagino aquele anjo começar a ficar feliz. Vem cá, vem cá, vem cá. Ele chama os outros, vem cá, vem cá, vem cá. Aqui, ó. Mais um nome no livro da vida. Vamos fazer uma festa. E Yeshua vai dizer isso. Olha só. Você está aí em Lucas, não está? Vai para o capítulo 10. Jesus vai falar isso. Olha só, Lucas 10. Baixa só um pouquinho o fundo, por favor. Ó, Lucas 10. Pode voltar para King James, tá? Lucas 10, 20. Lucas 10, 20. Veja, na verdade, vamos ler aqui no 17, ó. Então, os 72 discípulos retornaram muito felizes e relataram: Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando em seu nome. Aquilo impactou eles. Veja, talvez aqui hoje você esteja acostumado, né? Mas, irmão, ninguém fazia isso. Pensa só, como que era a libertação de demônios antes de Jesus? Se os demônios saem no nome dele. Devia ser uma loucura, não é verdade? Imagina o tanto de gente endemoniada. Entende ou não? Devia ser uma loucura. Tem até uma história, uma outra história, isso é real também. Mesmo no ambiente religioso ali de Israel. Sem Yeshua não tinha expulsão de demônio. Aí tem até uma história, é real essa história. Dentro de uma sinagoga, de judeus que não criam em Jesus, manifestou um demônio. Aí eu não sei se foi aqui no Brasil, se foi nos Estados Unidos, mas aí eles estavam lá fazendo as orações em hebraico, aí oravam os salmos, aí faziam as orações místicas lá do judaísmo e o demônio não saía.
Aí passou umas irmãzinhas da igreja, não falava hebraico, não conhecia os mandamentos que nem eles lá, não sabia das orações dos salmos, só chegou assim, colocou a mão, em nome de Jesus sai, e o demônio saiu. Então, num ambiente desse, isso acontecer é de muita alegria, não é? Porque imagina, ninguém expulsava demônio, aí chega você lá, em nome de Jesus sai, e o demônio se submete e sai. Irmão, foi muito impactante, é que hoje a gente se acostumou, né? Ver demônio saindo toda hora, é normal, né? Normal, imagina como que era antes de Jesus. Então, quando eles viram os demônios se submetendo, eles ficaram, uau, meu Deus, muito felizes. Ó, versículo 18. Ao que Jesus lhes revelou, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fará qualquer mal. Contudo, regozijai-vos, não apenas porque os espíritos vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão inscritos nos céus. Você pode se alegrar porque o teu nome está escrito lá no céu. Irmão, os anjos conhecem teu nome. O teu nome é citado lá nos céus. Então eu imagino, está lá o livro da vida. Imagina se um anjo tiver acesso. Aí ele está lá, aí viu mais um nome, vamos celebrar. Mais um nome, vamos se alegrar. Eles festejam. Festejam por quê? Veja, Yeshua está nos dando motivo para celebrar. Celebre, porque o teu nome está sendo citado nos céus, escrito nos céus, no livro da vida. Esse é o motivo para você se alegrar. Quando você sentir que o dinheiro faltar, quando você sentir que as pessoas te abandonarem, quando você sentir que as coisas na terra não tiverem certo, lembre-se disso, o meu nome está escrito nos céus e ninguém pode tirar a minha alegria disso, porque nada tem tanto valor quanto isso. Já há uma música que diz, né? Minha maior alegria é saber que meu nome está escrito no livro da vida. Essa é a alegria. Então, Yeshua, ele traz essa celebração, principalmente por causa da salvação. E o que é o filho mais velho? É o filho que estava salvo. Perceba que o pai vai dizer isso para ele: você sempre está comigo. Ou seja, está salvo. Só que se acostumou tanto com isso que já não celebra mais a salvação. Sabe aquela alegria do começo? De quando Deus te libertou, de quando Deus te redimiu, de quando Deus te perdoou, e você não podia não ter nada, mas a sua alegria de estar salvo era tão grande que todos os problemas pareciam tão pequenos. Você corre o risco de ir ficando velho na fé e se acostumando com a tua salvação e não mais se alegrar por ela. Por isso a Santa Ceia, meu irmão. Deus falou ao meu coração hoje pela manhã. A Santa Ceia é a festa da salvação. Porque a Santa Ceia é a gente celebrando, é a gente festejando, porque estamos salvos. Ninguém pode tirar essa alegria de nós. E não permita que você se torne um filho mais velho, que começa a desprezar e esquecer do que o Eterno fez e da salvação com a qual Ele te presenteou. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Quero terminar, né? Só para você achar que eu vou acabar. Vou terminar aqui em 2 Timóteo 4, versículo 6. Os obreiros já vão preparar a ceia. Vamos ler 2 Timóteo 4, 6 aqui na tela. Olha só, gente. Que tremendo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6. É Tessalonicenses esse. Tá, acho que está do lado aí. Isso, ó. É 2 Timóteo, tá? A primeira. Isso, ó. Quanto a mim, presta atenção nisso. Já estou sendo derramado como que, gente? Vinho na oferta de libação. O momento da minha partida se... Fica aí nesse texto. Paulo está falando que ia morrer. Com que ele relaciona a morte dele?
como vinho na oferta de... Sabe o que era isso, irmão? Como isso é profundo, meu Deus. Quando alguém ia levar uma oferta no templo, essa pessoa podia levar o animal e fazer lá o sacrifício, fazer lá a oferta. Havia ofertas para pecados, mas havia ofertas de gratidão. E quando alguém estava muito grato, muito feliz por algo que Deus fez, essa pessoa levava um animal e ela levava geralmente 1 litro de vinho e representando a alegria dela na sua oferta, ela derramava aquele vinho no altar. Veja, quando a oferta era acompanhada do derramamento do vinho, era o ofertante dizendo que estava alegre na oferta que ele estava fazendo. Paulo está dizendo o seguinte: eu estou indo morrer, mas até morrendo eu estou feliz, até morrendo eu estou alegre. Sabe por quê, irmão? Porque ele morreu por causa do Evangelho. Qual é a causa pela qual você vive? Isso te alegra ou isso te entristece? Veja, ele estava morrendo feliz. Feliz por quê? Versículo 7. Vamos até o 8. Combati o bom combate, completei a corrida e perseverei na fé. 8. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia, e não somente a mim, mas certamente a todos que amarem a sua vinda. Eu estou morrendo alegre, porque eu sei que estou salvo. A morte para o salvo não é tristeza, a morte para o salvo é alegria. Por isso Paulo diz, para mim viver é Cristo e morrer é lucro, meu irmão. Por isso eu afirmei e digo isso de novo, nós devemos ser o povo mais feliz, porque o nosso nome está escrito nos céus, e se morrermos agora, aquilo que poderia ser motivo de tristeza, para nós é de alegria, porque o Senhor está aguardando a coroa da justiça que nos dará aos que amam a sua vinda. Alguém já disse isso e eu digo também. No meu enterro eu quero festa. Amém? Alegria. Comemora com festa, né? Irmão, eu já fiz enterro de pessoas que não são cristãs. Aí é triste. Não, aí você tem que chorar mesmo. Mas eu também já fiz enterro de gente salva, que eu sei que estava salvo, pelo testemunho da pessoa. Tem a tristeza pela perda da pessoa, mas tem a alegria por saber que a pessoa está salva por causa da salvação. Essa é a alegria que ninguém pode tirar de você, amém?